tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um momento de estarmos aqui juntos. Aleluia! Jesus é o Senhor. Nós estamos vendo o livro de Mateus. Mateus é um livro que fala do reino dos céus. Aleluia! O reino é o reino dos céus. Então nós vimos no último vídeo com respeito à genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o filho de Davi, mas também é o filho de Abraão. Como filho de Davi, ele tem um relacionamento, um compromisso com a casa de Israel, com a nação de Israel. Mas como filho de Abraão, o compromisso é com todos aqueles que crerem, todas as nações, de todas as pessoas, todas as tribos, todos aqueles que crerem no Senhor Jesus se tornam filho de Deus. Abraão foi o primeiro homem a ser chamado por Deus para ter fé, para viver uma vida de fé. Ele peregrinou aqui na terra por muitos anos e a Bíblia fala que tornou-se o pai da fé. Então nós somos filhos de Abraão pela fé, ó Senhor Jesus. Então versículo 2 diz o seguinte: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, e Jacó a Judá e a seus irmãos. Então nós temos aqui Abraão, Isaque e Jacó. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jacó depois tornou-se Israel. E Judá e Jacó é o pai dos 12 filhos. Judá mais 11, que se tornaram 12 filhos. Versículo 3 diz o seguinte: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Pérez e Zera eram gêmeos, nós vamos ver daqui a pouco. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson e Naasson a Salmão. Versículo 5: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então Davi gerou Salomão de Batseba, que era a mulher de Urias. E nós vemos aqui que o Boaz gerou de Ruth. Então aqui nós temos 4 mulheres: Tamar, Ruth, Raabe e a mulher de Urias, que era Batseba, da qual Salomão da qual Davi passou a ser marido de Batseba. Ó Senhor Jesus. Nós temos aqui 4 mulheres e depois outra mulher separada no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria foi uma mulher separada de todas elas para ser a mãe de nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Então aqui nós temos 4 mulheres e mais uma mulher separada, que se tornam 5 mulheres, um conjunto de 5 mulheres. Dentre essas 4 mulheres, todas elas tinham um passado bem negativo. E somente uma mulher que era separada, que era Maria. Não é que Maria não tinha pecado, Maria tinha pecado, tinha uma natureza pecaminosa igual a todas as outras mulheres. Porém, Maria não era uma pessoa dada ao pecado, não vivia no pecado. Maria é uma pessoa que cria em Deus, ela servia a Deus, ela era instruída pela lei de Deus, pela lei lá em Israel, que era a lei de Moisés. É uma pessoa temente a Deus e era uma jovem com uma família que servia a Deus, uma família que cria na palavra do Senhor, que servia ao Senhor. Mas dentre todas aquelas mulheres, Deus separou Maria. Deus poderia separar qualquer outra mulher entre Israel, da nação de Israel, mas Deus resolveu separar a Maria para ser a mãe de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Depois que Maria foi separada, que Jesus nasceu, ela passou a ter uma vida normal com José, seu marido, e teve vários filhos. Depois nós iremos ver mensagens com respeito a isso aí. Eu acredito que até no canal aí mensagens falando dessa situação da família de Maria, ou seja, os irmãos de Jesus. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Então voltando aqui para essas 4 mulheres, fala aqui no versículo 3 que
Tamar, de Judá gerou de Tamar. Judá não era o marido de Tamar, mas era o sogro de Tamar. Tamar, Judá saiu do meio dos seus irmãos e foi para um lugar, uma certa cidade. E lá naquele lugar, ele foi se hospedou na casa de um amigo dele chamado Ira. E lá ele viu uma mulher que era filha de uma pessoa chamada Sua. Ele tomou aquela mulher para ser esposa dele. E aquela mulher teve 3 filhos. O primeiro filho chamado o segundo Onã e o terceiro Selá. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 38. Depois que aqueles filhos cresceram, aí Judá tomou Tamar e entregou para que é o primeiro primogênito de Judá. Então Tamar passou a ser esposa de Só que a Bíblia fala que era perverso diante do Senhor. Ele não obedecia, ele não acreditava, ele fazia perversidade diante do Senhor. Então Deus se irou contra ele e matou morreu sem ter filhos. Então naquela época havia uma lei, que era uma lei do levirato, que essa lei dizia que quando a pessoa morria e não tivesse filhos, o irmão dele casaria com a sua cunhada. Então Onã passou a ser esposa de Tamar, que antes era cunhada, agora passou a ser esposa. Mas toda vez que Onã tinha contato, relação com Tamar, ele fazia que o sêmen caísse em terra e não gerava filhos em Tamar. E isso era perversidade, era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor se irou também contra Onã e matou Onã. Só que o terceiro filho de Judá era um filho ainda adolescente. Judá falou para ela o seguinte: olha, vá para sua casa, fica na casa de seus pais, passa os períodos lá de viuvez, e quando o meu filho, o terceiro, ficar grande, adulto, eu entrego para você, para ser seu esposo. Ela combinou e foi para casa. Só que Judá temeu de entregar o filho para ela, porque poderia morrer também. O menino cresceu, tornou-se adulto e não foi entregue para Tamar como esposo. Tamar, vendo a situação, nesse período aí, a Bíblia fala que a filha de Sua, que era a mulher de Judá, também morreu. Que situação! Ele perdeu 2 filhos, agora perde a esposa. Mas a Bíblia fala no versículo seguinte, versículo 1 do capítulo 38, que ele se apartou do meio dos seus irmãos e foi para um lugar distante. É muito perigoso nós nos afastarmos do meio dos irmãos. Em outras palavras, Judá se apartou da comunhão, do desfrute, do meio da dispensação de Deus e foi para o mundo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos permanecer em Cristo, desfrutando da palavra de Deus na igreja, louvando, adorando ao Deus Todo-Poderoso, e não sair do meio da presença do Senhor, não sair da igreja, porque a nossa salvação está em Cristo e Cristo está na igreja. Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Tamar não foi dada para o terceiro filho. Aí Tamar, quando a mulher de Judá morreu, passou o período do luto, ele subiu, que já estava consolado, foi tosquear as ovelhas, ou seja, ele foi trabalhar. Lá no campo, Tamar ficou sabendo que Judá estava no campo tosqueando as ovelhas. Ela se vestiu, tirou a roupa de viuvez, colocou uma roupa estranha, uma roupa de prostituta, colocou um véu sobre a cabeça e ficou na beira do caminho onde Judá ia passar. Quando Judá viu, ele olhou para aquela mulher, gostou dela e quis deitar com ela. E aí chamou ela e falou: deixa eu deitar contigo. E ela disse: o que é que você vai me dar? Eu vou dar um cabrito. Mas até entregar esse cabrito, ela pediu 3 coisas, que foi o cajado, foi o selo e um bordão. E aí ele pegou essas 3 coisas e segurou, guardou. E nesse momento passou 3 meses, e depois disso nesse período Tamar ficou grávida. Quando ele ficou sabendo que Tamar estava grávida, que tinha adulterado, ele mandou que apedrejasse aquela mulher, colocasse na praça e apedrejasse. E ela mandou dizer para ele: olha, dessas coisas aqui que eu tenho em mãos,
e é o pai da criança. Quando Judá ficou sabendo que ela tinha em mãos, que era o cajado, o selo e o bordão, ele disse que ela era mais justa do que ele e não deixou que ela morresse. Ó Senhor Jesus! Então nós vemos aqui que Tamar, ela fez uma trama, porque não foi dado o filho de Judá para ela. Então ela se deitou com o próprio sogro, numa situação pecaminosa. Ó Senhor Jesus! A outra mulher era Raabe. Raabe era uma prostituta em Jericó. Quando o Josué enviou 2 espias para olhar a terra de Jericó, porque foi dada a promessa de Deus para que aquela cidade seria entregue na mão de Israel, e os espias foram lá olhar aquela terra, só que os reis da terra ficaram sabendo que havia estranhos, que era da casa de Israel, naquela terra, olhando a terra. E aí mandou na casa de Raabe levar os soldados para tirar aquele homem de lá e prender e matar. Raabe escondeu aqueles 2 espias. Os soldados chegaram lá, procuraram, não acharam. Só eles estiveram aqui, mas foram embora. Quando aqueles soldados foram embora, Raabe tirou aqueles homens que estavam escondidos e fez uma aliança com ele. Ela sabia que Deus ia destruir aquela cidade por meio de Israel. E ela disse que poupasse a vida dela. Então, aqueles homens falaram o seguinte: olha, fica na sua casa, você, sua família, seus pais, seus irmãos, seus parentes. Ninguém sai da casa, fica todos trancados. Quando nós viermos aqui para destruir a cidade e você estiver dentro de casa e tiver ele deu um fio vermelho para colocar na janela. E quando eles olhassem aquele fio vermelho, realmente não mataria todos que estavam naquela casa. E todos foram guardados. Aquela cidade foi destruída, mas Raabe e toda a sua família foram salvos. Nós só somos salvos se estivermos em Cristo, se estivermos guardados em Cristo. O nosso Senhor Jesus é a nossa salvação. Na época, Raabe foi guardado dentro de uma casa, mas hoje nós somos guardados, salvos em Cristo. E Cristo está na igreja. Na igreja nós recebemos a proteção de Deus por meio da palavra. Por isso, meu amigo, minha amiga, creia na palavra de Deus e se volte ao Senhor Jesus e esteja em Cristo, porque somente Ele é o nosso Salvador. Ó Senhor Jesus! E mais tarde, aqui a Bíblia fala que Raabe, ela gerou a Boaz. Então Raabe casou-se com um dos príncipes de Israel. Ela foi salva e toda a sua família e viveram entre os filhos de Israel. E casou com um dos príncipes de Israel. Depois a Bíblia aqui também fala de Ruth. Ruth também, ela não tinha um estado pecaminoso, mas Ruth veio de uma linhagem de estado pecaminoso. Quando Deus mandou destruir as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, então ali vivia Ló e a sua família. Ló foi salvo com a sua família. A esposa de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Então só ficou Ló e as 2 filhas. Todas as outras pessoas foram mortas. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 19. E aí essas 3 pessoas entraram em uma caverna e passaram a morar ali. A filha de Ló, mais velha, viu que não tinha mais homem naquela cidade, segundo a visão dela, e aí embebedou o pai e deitou com o pai. E aí ficou grávida. No outro dia, ela fez que a irmã mais velha, também a irmã mais nova, também deitasse com o pai, embebedaram o pai também da mesma forma. E aí ficaram grávidas todas as 2 do pai. Uma foi Moabe, que é a primogênita, foi a mãe de Moabe, e a segunda foi de outra tribo. Então é o seguinte, Ruth veio dessa linhagem aí de Moabe, que foi um incesto, onde o pai teve filho com a própria filha. Ó Senhor Jesus, que situação pecaminosa a humanidade se encontra. Davi, Batseba, ela era uma mulher de Urias. Então Urias era um soldado que estava na guerra. E Davi ficou ali no palácio, está no 2 Samuel, capítulo 11. Davi estava no palácio, passeando no palácio, e de repente ele olhou e viu Batseba, uma mulher bonita, que estava tomando banho exposta. E aí quando ele viu, ele cobiçou e mandou perguntar quem era aquela mulher. Falou que aquela mulher era de Urias, mulher de Urias,
um soldado que estava na guerra, uma pessoa general lá na guerra. E aí ele falou o seguinte, mandou chamar aquela mulher. E aí deitou-se com aquela mulher e a mulher ficou grávida. Passados uns dias, ela disse que estava grávida. Davi tramou trazer Urias de volta e mandou Urias para casa para ficar com a mulher, porque se fosse para casa, ele ia deitar com ela, então o filho não seria dele. Mas ele não quis, então como ele não quis, Davi chamou ele, embebedou ele e mandou ele de volta para casa. Ele não quis. No outro dia, Davi mandou ele para a guerra e deu uma carta para Joabe, para que Joabe colocasse ele na frente da batalha. Quando o exército viesse, então aquele homem que era Urias ficasse na frente da batalha, e aí ficava exposto, todos os outros soldados recuavam. E isso aconteceu. O inimigo veio e meteu a espada em Urias e matou Urias. Aí Davi tomou Batseba para ser esposa. Deus repreendeu Davi por esse pecado, mas Davi se arrependeu amargamente. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento desse pecado de Davi. E depois Batseba passou a ser esposa de Davi, e Batseba ficou grávida, e aí se gerou Salomão, que foi uma pessoa que Deus escolheu para estar depois do reinado ali com Davi, no reinado de Israel. Senhor Jesus. Então Batseba é uma pessoa também que Salomão veio uma pessoa também que veio de um estado pecaminoso, entre o pecado de Davi, que matou o seu soldado e tomou a esposa do soldado. Isso nos mostra a situação de toda a humanidade, uma situação de pecados, uma situação de prostituição, de roubo, de adultério, de todo tipo de pecados. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio salvar todo tipo de pessoas. Graças a Deus, porque Jesus é o Salvador da humanidade. Aleluia! Graças ao Senhor por isso. Então essas 4 mulheres que estão aqui no estado pecaminoso, um passado bem pecaminoso, isso nos mostra que elas entraram na genealogia de Jesus. Isso nos mostra que o Senhor veio salvar todo tipo de pessoa. Ele veio salvar ladrões, ele veio salvar prostitutas, ele veio salvar adultérios, ele veio salvar beberrões, bêbados, ele veio salvar mendigos, ele veio salvar pessoas ricas, pessoas que andam em jogos, pessoas que andam em jogos de azar, pessoas que andam em todo tipo de pecados, enroladas, corruptas. O Senhor veio salvar todas as pessoas, seja rica, seja pobre, seja realmente branca ou seja negras, ou seja de pessoas de alta cultura ou pessoas ignorantes. O Senhor Jesus veio salvar todos nós, não importa o tipo de pecado que nós sejamos, não importa a qualidade que nós sejamos, não importa a nossa capacitação, não importa o nosso estado, se nós somos pessoas bem cultas ou somos pessoas bem ignorantes, não importa a nossa cor racial, a nossa cor. O que importa é que nós creamos em Cristo e nos voltemos para Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós encontramos aqui outra pessoa, que é Maria. Como eu falei no início, Maria foi uma pessoa que Deus escolheu para salvar a humanidade, ou seja, o Senhor Jesus escolheu Maria, para de Maria vir o Salvador. Por meio de Maria, o nosso Senhor Jesus, ele veio para salvar a mim e para salvar a você. Nós somos gratos a Deus, nós damos graças ao Senhor, porque somente Jesus é aquela pessoa que é divina, que é pura. Todas as pessoas têm uma natureza pecaminosa, mas somente Jesus é puro, é sem pecado. Ele sim é imaculado, ele sim é eterno, ele sim tem a vida, ele sim é o Salvador, ele sim é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Ao Senhor Jesus se dobrará todos os joelhos e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
ó Senhor Jesus. E se você crê nessa palavra, diga aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu aceito, eu creio, Senhor, eu confesso a Ti como meu Salvador, como meu Senhor, eu Te aceito e creio na Sua palavra, e vou servir o Senhor e servindo a Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Por meio da fé, nós cremos em Cristo, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia! Graças ao Senhor por essa genealogia, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o filho de Davi, mas é o filho de Abraão. Ele é o filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida para a glória do Senhor.